Saudações cordiais e fraternas e também digitais a todos os que estão conosco aqui hoje ou que nos ouvem em oportunidade mais confortável para suas agendas. Mas nós estamos aqui para conversarmos sobre o tema da lei de sociedade e, por isso, colocamos inclusive essa imagem de fundo justamente para a gente ficar pertinho das pessoas, para a gente senti-las e até para iniciar a nossa conversa dissolvendo aquela ideia de que estamos numa cápsula fechada e que nos privilegia de alguma forma de sermos portadores de uma crença ou de uma fé que de alguma forma nos imuniza ou nos protege, seja magnética ou religiosamente, do mundo lá de fora. E é preciso que nós dissolvamos essa percepção equivocada e extremamente vaidosa, porque nós estamos aqui, nesses encontros que fazemos para falarmos sobre o Cristo, justamente para podermos nos prepararmos para o enfrentamento das nossas limitações diante da sociedade, diante do outro, e de entendermos com um olhar mais compreensivo as limitações desses companheiros quando estão na contramão dos nossos interesses ou estão convivendo conosco de alguma maneira. Quero dizer com isso que nós somos sujeitos e atores da evolução moral que nos compete justamente para aprendermos a viver em sociedade e para propulsarmos coletivamente a sociedade, todos juntos e aunados, para esferas melhores de atuação do que essas que temos visto por aí. Então, o passo da evolução nos dá muitas amostras de como a gente pode melhorar cada vez mais e entendermos a lei de sociedade, entendermos que ela faz parte de um plano divino, é realmente importante para que nós possamos colher as melhores informações a respeito da doutrina espírita no que tange ao outro. Nós vamos conversar, portanto, sobre lei de sociedade. E, portanto, vamos começar a conversar lembrando Aristóteles, o filósofo, que já nos disse que o homem é um animal social. Na sequência, ele também deixa claro que o homem é um animal social e o homem é um animal político. Claro que aqui homem está sendo falado enquanto humanidade, não enquanto gênero específico. Todos nós, espíritos reencarnados, somos animais sociais para Aristóteles e, portanto, também políticos. O ruim disso tudo é porque quando falamos de política hoje em dia, forçosamente nós nos lembramos de políticos. E é importante que nós façamos a distinção política como a ferramenta moral de condução da polis para a evolução conjunta e baseada em princípios éticos, ou deveria ser baseadas em políticos, em preceitos éticos, é muito maior do que o indivíduo que participa desse movimento que é a tal da política. Portanto, o político vamos deixar de lado para conversarmos sobre política numa visão muito mais ampla do que efetivamente aquela de partidos, de voto, de candidato que eu gosto, candidato que eu não gosto. Deixado isso claro, a gente vai lembrar, inclusive, do livro Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 18, quando está lá escrito o seguinte: depois de haver criado Adão, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, é como se Deus também estivesse aprendendo quando ele desenvolveu o projeto da construção, nesta mitologia, que é a mitologia judaico-cristã, da cosmogonia, ou seja, da construção do universo, ele teria dito, num linguajar que os seus intérpretes, aqueles que escreveram essas obras, puderam entender como algo como eu não quero que a minha criatura fique sozinha. Essa mesma ideia ficou muito parecida quando também os gregos falaram em sua cosmogonia da criação do homem vinda do barro,
aí sim do homem masculino vindo do barro, e depois Prometeu, o deus mitológico, veio trazer ao homem o fogo do conhecimento, o fogo. E aí depois houve uma confusão complicadíssima, até que no final dessa história mitológica, anotada nos livros que já datam milhares de anos, acabou aparecendo também a mulher. E assim o homem começou a ficar gregário, a humanidade começou a se unir em greis. Então, as bases mitológicas figuram e pintam tintas hiperbólicas para que a gente possa entender, mais ou menos, que desde a criação dos tempos, a sociedade ou o homem, ou antropologicamente falando, sempre viveu em greis, sempre precisou dessas sociedades, desse conjunto, desse grupo de pessoas que se harmonizariam de alguma forma para viverem conjuntamente e para individualmente crescerem, para que o coletivo também crescesse. Então, este é um compromisso nosso desde a nossa fundação, digamos assim, desde que nós fomos fundados, estamos fadados a vivermos em coletividade, a crescermos em grupos. E aí a gente lembra imediatamente do Livro dos Espíritos, quando fala na questão 785, do egoísmo e do orgulho, que são as principais potências que destroem a vida em sociedade, que atravancam o progresso justamente por oferecerem óbices, obstáculos bastante desagradáveis para o processo da evolução. Porque quando nós somos egoístas ou orgulhosos, nós incomodamos a aproximação com o outro, prejudicamos a comunicação e destruímos a chance de fraternidade. Por isso que desde os Provérbios, em seu capítulo 18, versículo 1, já está lá escrito o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu gosto muito dessa frase, porque é exatamente isso que acontece com aquele que acha que é vítima de todos, aquele que acha que é o único certo, enquanto todos que o julgam ou que o chamam a atenção estão errados. Ele se encharca de egoísmo e, portanto, se isola. E por viver em bolhas isoladas, ele não consegue conviver com a alteridade, ou seja, com o outro. E aí ele não consegue entender outras possibilidades, outros pensamentos, outras formas de ver a vida. E por não conhecer essas outras formas, ele se apaixona pelo modo dele viver, mesmo que o modo que ele viva esteja completamente em discordância com as leis de Deus. Portanto, o egoísta invariavelmente vai se tornar insensato. Sabe aquele xingamento que a gente faz às pessoas? Como você é burro? Muitas vezes esse xingamento não faz sentido do ponto de vista intelectivo, porque, por exemplo, grandes estudiosos, entre eles Howard Gardner, já nos mostraram que nós temos diversos tipos de inteligência diferentes. Então, chamar alguém de burro é já uma insensatez. Mas quando nós encontramos o tal do egoísta, aquele que fica preso aos seus conceitos e não ouve a outras pessoas, aí ele se torna tão insensato, mas tão insensato, que parece se assemelhar com aquilo que nós chamamos de burro, tacanho, extremamente teimoso, para outras possibilidades. Por isso que os filósofos, quando falaram do viés de confirmação, eles deixaram bem claro do perigo que isso traz para a sociedade. E eu já me apresso a definir que o viés de confirmação é toda vez que a gente se encastela em nossas próprias filosofias de vida, em nossos próprios conceitos, em nossos próprios pensamentos, esquecidos de dar a atenção à opinião que nos seja contrária, sobretudo. E a gente vai vivendo numa bolha tão fechada, tão cerrada, que a gente só vê aquilo que quer, só vê aquilo que nos reflete enquanto espelhos. Ora, se eu só quero ver aquilo que é o meu reflexo, estamos em atitude narcisista. Portanto, mais uma vez, o egoísmo aqui figura.
Se eu quero conviver somente com aqueles que sejam parecidos comigo, que pensem como eu penso, na verdade eu estou apenas tentando conviver comigo próprio. É o narciso olhando para os seus espelhos até que dentro do turbilhão, dentro do redemoinho do viés de confirmação, ele acaba por se afogar, como a mitologia descrevia. Por isso, nas redes sociais é muito importante que você tome muito cuidado. Quanto mais você exclui pessoas que não pensam como você acha que tem que pensar, quanto mais você se afasta de ler com carinho a opinião daquele que lhe contraria o ponto de vista, mais você se prende ao egoísmo e se torna alguém agarrado ao viés de confirmação. Por isso é tão perigoso esse momento em que vivemos de polarizações ideológicas e até mesmo comportamentais, em que acreditamos que o lado A é esse aqui, o lado B é esse aqui, e nos perdemos na pequenez de considerarmos que existem outros tantos lados que precisam ser ouvidos, porque cada ser humano é um universo em si próprio. Então, o egoísta é aquele que teme por completo o pensamento que o contraria e acaba por se auto-obsidiar pela própria vaidade de achar que ele somente, ou aqueles que concordam com ele, são os melhores do mundo. Então, é assim que nós criamos a maior parte das guerras que existem na sociedade, ou que existiram na sociedade: egoísmo e orgulho. E as pessoas se prendendo nos seus vieses de confirmação, sem ouvir a opinião contrária à sua, jogando fora ou querendo destruir os corpos daqueles que o contrariavam de alguma forma. Então, é impossível encontrarmos um egoísta sem ser intolerante. Ou é impossível vermos um intolerante que não seja poderosamente egoísta. E assim a gente vai começando a entender a gravidade que é o nosso esforço de vivermos em greys, em conjuntos, porque a gente precisa entender a alteridade, ou seja, compreender que o outro é o outro e ainda bem que ele me é diferente, porque se todos fôssemos iguaizinhos, nós não sobreviveríamos. A natureza é a mais agudamente diversa possível. Ela cria seres os mais diferentes para que elas exatamente tenham a chance de vida. Ela criou pessoas de diversas etnias, ela criou animais de uma mesma raça com diversos tipos de proteção, de defesa, de conjunto de habilidades. Eu lembro agora que os cientistas estão a descobrir novas espécies de tardígrado. Tardígrado é um serzinho de meio milímetro que vive em regiões úmidas, no humo, em várias situações. Ele é um animal excelente, talvez uma das maiores provas da reencarnação. Depois estudem sobre o tardígrado, que vocês vão ver que interessante. Recentemente, os japoneses descobriram uma espécie diferente de tardígrado, entre todas as outras que multimilenarmente vivem na Terra. Ou seja, a natureza investe na diversidade, ela quer o máximo possível de diferenças. E se nós, moralmente, não aprendermos a lidar com as diferenças e com os diferentes, nós nos tornaremos esses insensatos egoístas, que vamos atravancar a evolução, como está na questão 785 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo e o orgulho são aqueles obstáculos que impedem a evolução moral. Kardec também vai falar no livro Obras Póstumas uma colocação bem interessante, que é a seguinte, que lerei textualmente para a gente poder estudar. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, ao seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Então, olha aí o melindroso como sendo, de fato, um vaidoso que não consegue aceitar uma situação diversa, uma situação diferente daquela que ele roteirizou e impôs aos outros para seguirem como diretriz, para que tudo que os outros fizessem
me fosse importante. E é tão grave isso que algumas pessoas até dizem assim, o que eu fiz a Deus para merecer isso? Como se Deus estivesse preocupado em te dar uma punição exclusiva porque você, de alguma forma, merece aquilo, ou que Deus tenha se descuidado e tenha esquecido de oferecer-lhe os direitos que você acha, vaidosamente, que possui. Então, observemos como a questão do orgulhoso, do melindre, da vaidade, estão todos ligados a essa coisa de acharem-se uns superiores a outros, esquecidos de que as diferenças só mostram que a natureza e o universo são plurais na condição de evolução. E se a gente ficar todo mundo igualzinho, todo mundo fazendo prece igualzinho, todo mundo sendo reencarnacionista igualzinho, todo mundo sendo budista igualzinho, não vai funcionar. A evolução não acontece. Nós precisamos dos ateus. Nós precisamos daqueles que não estão nem aí para nada, porque justamente eles vão nos fazer dividirmos informações importantes, assim como também de outras religiões precisamos, para que cada ponto de vista possa entrar numa grande interseção que vai encontrar a Deus, diferente do Deus espírita, do Deus católico, do Deus budista, do Deus viking ou do Deus de qualquer outra designação religiosa. Nós somos plurais e isso precisa ficar claro na cabeça de cada um. Eu acho muito complicado quando alguém diz assim, eu não consigo aceitar fulano. Mas como? Quem lhe pediu autorização para aceitar ou não fulano? A vida do fulano é autorizada, outorgada por Deus. Quem é você para entrar numa, como diriam os jovens, de que você concorda ou não com o meio de vida de alguém? É claro que aqui estamos excluindo as atitudes equivocadas social e eticamente, que aí você pode dizer, não concordo com esta postura ética, porque está complicando a vida em sociedade. Aí é outra coisa. Mas quando você não concorda com o estilo de vida, com propostas de vida, ou até mesmo não quer dar ao outro o direito de ser diferente do que somos, estamos diante da doença complicadíssima do egoísmo e do orgulho. Continuando, nossa evolução é marcada exatamente pela desmaterialização do espírito. Então, aqui na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a evolução acontece exatamente nessa linha diagonal, onde a gente vai evoluindo, e quanto mais temos o domínio da matéria, mais inferiores nós estamos. Mas quando nós vamos chegando aqui em cima, quanto mais matéria somos, mais apegados a condições propiciadoras da conservação e do egoísmo nós estamos. Não sabemos nem perdoar, porque perdoar pode significar para nós a extinção da vida. Porque se eu perdoo a fera que quer me atacar, ela vai me destruir o corpo e eu perco a possibilidade de estar conservado na vida material. Portanto, a matéria nos convoca medo, nos convoca reação, nos convoca ação para vivermos, e às vezes a gente confunde isso tudo com o tal do egoísmo, nas esferas imaturas do nosso processo evolutivo. Por isso que Kardec didaticamente separou, na questão 100 do Livro dos Espíritos, a evolução em degraus, que ele considerou categorias importantes e que ele apenas as citou para que a gente compreendesse o processo, e não para que a gente usasse isso a ponta de faca com esses termos mesmo. Ele disse que existe uma primeira ordem de espíritos, que seria, portanto, a ordem dos espíritos imperfeitos, aqueles que ainda estão muito materializados. Por isso que eu coloquei a mesma cor laranja para poder identificar a matéria, cor de barro, cor da terra, cor do humus, porque somos aqueles que nascemos do humus enquanto matéria, enquanto equipamento somático, que influencia muito o espírito, enquanto o espírito também a influencia, a matéria. Então, nós temos aqui a categoria dos espíritos impuros, que têm prazer em fazer o mal ainda, porque desconhecem o bem. Os levianos, aqueles que são pseudo-sábios
e os espíritos neutros. Então, a Terra é desse pessoal aí. A Terra não é de espíritos puros e nem vai ser na semana seguinte. Amanhã vai continuar sendo uma Terra de espíritos imperfeitos. O grau de evolução da Terra é a transforma numa série escolar, no grande colégio do universo, de espíritos ainda em início da rumagem evolutiva. Então, não adianta você ficar bastante indignado, mas a pessoa matou a outra. Sim, infelizmente, a Terra ainda é de pessoas impuras, de pessoas levianas, de espíritos, melhor dizendo, ainda pseudo-sábios, que acham que são inteligentes e embarcam suas vidas e seu coração em filosofias esquisitas, sejam elas políticas, sociais e até mesmo religiosas. Ainda a Terra é de espíritos neutros, que ora estão doidos para fazer o mal na vingança e adoram filmes e seriados, desenhos animados voltados para a vingança, para a violência, e ora também estão fazendo palestras espíritas com vozes lindas. Estou falando de mim mesmo, sou eu mesmo que eu estou falando aqui. Ou seja, aqueles que gostamos de uma confusão, adoramos ver uma treta, como dizem os jovens, nas redes sociais, mas que também gostamos de falar coisas mais dignas de atenção e gostamos de ouvir a opinião do outro. Enfim, nós somos os espíritos imperfeitos, os donos da Terra. A Terra está em processo de transição para mundo de regeneração, mas ainda no mundo de regeneração, a Terra não é de espíritos superiores. A Terra continuará sendo dos espíritos em rumagem evolutiva, muito apegados ao egoísmo e ao orgulho. Então, prepare-se para viver essa e outras reencarnações, ainda tendo que lutar contra as suas más inclinações e ter que, de alguma forma, administrar as más inclinações dos outros quando nos alcançam em ações infelizes. Depois a gente vai evoluir mais, bem depois, para que nós possamos ser espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. E aí seremos espíritos benevolentes, prudentes, de sabedoria e espíritos superiores, até que possamos, em futuro inimaginavelmente cronológico, chegarmos à primeira ordem, que é de espíritos puros. Mas o universo é tão perfeito. Deus, Tupã, Jeová, Odin, escolha o Deus que você quiser. Esse Deus fez a Terra de uma maneira... a Terra não, o universo ou o multiverso, falando de um ponto de vista mais astrofisicamente correto, fizeram os multiversos todos preocupados com a evolução, ensejando oportunidades evolutivas e oferecendo a matéria para ajudar nesse processo. Então, quando chegarmos aos climas mais evoluídos da Terra e dos outros planetas, poderemos ser espíritos melhores, ao mesmo tempo que nós, ficando melhores, alteramos a Terra e os planetas para que eles possam evoluir igualmente. Quero dizer com isso também que a perfeição de Deus é tão incrível que ele entende que não daria para deixar a Terra sozinha com espíritos imperfeitos, porque senão a gente já tinha destruído isso aqui tudo, vandalizado tudo, quebrado tudo em guerras e em atitudes egoístas. Então, há sempre a companhia missionária de espíritos superiores que nos ajudam, que nos confortam e que nos estão ensinando em tempo integral para que nós possamos evoluir. Kardec tem uma das questões mais importantes, na minha opinião, principalmente nos momentos que vivemos, nos desafios sociais, políticos e religiosos que vivemos, que é a questão 793 do Livro dos Espíritos. Se eu pudesse, eu ia tatuar, e se eu gostasse de tatuagem, eu tatuaria a questão 793 integralmente nas costas, que seria a maior área que poderia pegar essa resposta inteira. Se bem que a barriga também está concorrendo, podia ser uma boa região para eu colocar essa questão também, porque tem bastante páginas, digamos assim, para colocar. Mas a questão 793 do Livro dos Espíritos, ela é perfeita.
perfeita. Eu nunca vi um tratado de sociedade mais completo do que esse aqui, com todo pedido de respeito a Marx ou a outros pensadores políticos, como Adam Smith, ou qualquer outro que você pense aí, mas Kardec teve um poder de concisão e de preocupação social incrível para criar o que nós podemos entender como um dos maiores tratados de vida em sociedade que nós podemos entender. Claro, aqui deixando bem claro que ele não se apegou a nenhum viés político, ele apenas aprendeu com os espíritos e trouxe para a gente uma resposta, e provocou para nós uma resposta sensacional que os espíritos deram e que eu aqui resumo para vocês. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como é que nós vamos identificar uma civilização completa, aquela que socialmente já se resolveu totalmente. E os espíritos respondem que a sociedade completa será aquela em que existe menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Então, a gente já dá para olhar para a nossa sociedade e ver quanto ela está incompleta na posição dada pelos espíritos na questão 793. Continuam os espíritos dizendo que a sociedade completa, a civilização completa será aquela onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Ou seja, será um monte de gente, uma sociedade preocupada em usar a inteligência para o bem, porque aí a gente entende a ligação entre intelectualidade e moralidade em graus tão elevados que a gente consiga fazer com que isso suplante as nossas urgências materialistas, as nossas urgências sensualistas, as nossas urgências utilitaristas. Então, continuam os espíritos dizendo que essa sociedade completa será onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, ou seja, a ciência estará livre para caminhar, para criar suas teses, para criar suas antíteses e para confrontar teses e antíteses para criar as suas próprias sínteses, como diria Hegel na sua observação de evolução. Então, é do confronto do antigo com o novo que nós vamos trazendo uma síntese do que deve ser a interseção das melhores partes para compor algo que venha de melhor. É por isso que Kardec, numa outra questão, disse que é quase impossível evoluirmos sem rompermos com o passado. É preciso romper com o passado. É como se Kardec dissesse, cuidado com as atitudes e as posturas conservadoras de querer a todo custo manter o passado como é. Porque se somos uma doutrina de preocupação com o progresso, evidentemente haverá mortes e rupturas com o passado, para que possa ressurgir ou reencarnar ideias e vivências novas. É o que quis dizer Jesus quando disse, não coloque os vinhos novinhos nos odres que já estão carcomidos pelas condições complicadas do tempo. Não teça, não junte, não costure tecidos novos, pintados e adornados, novinhos que estão, com tecidos velhos, com panos velhos, porque isso complica muito. Então, continuam os espíritos na questão 793, que, como eu disse, devia ser um hino para nós pensarmos em sociedade, da seguinte forma: a civilização completa será aquela onde haja mais bondade, boa-fé, generosidade e benevolência recíprocas. Eu adoro isso, gente. Porque no mundo inferior, a bondade, a boa-fé, a benevolência, a generosidade, muitas vezes são só de uma mão, são só de um lado, são do lado daqueles que estão conseguindo ter condições cognitivas e amorosas de amarem um tanto mais ao outro que nem sabe que tem que ser amado ou que precisa desse amor. Mas uma sociedade, uma civilização completa, uma sociedade completa, é aquela onde essas virtudes sejam recíprocas.
onde a gente faça o bem, mas receba o bem, de maneira que todo mundo se recompensa, no sentido bom da palavra, é claro, mesmo sem esperar benefícios pelo bem que fez, ainda assim os vai receber, porque o clima que está instalado numa sociedade completa, moralmente falando, é o clima da reciprocidade do bem. Os espíritos continuam dizendo que essa sociedade será aquela onde menos arraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Então, se as sociedades ainda possuem qualquer vírgula de preconceito, e ainda que tenha que esconder esses preconceitos em sofisticadas montagens e argumentações ideológicas para fingirem que não são preconceituosos, ainda isto é a demonstração de que a sociedade não está completa, ela está em processo ainda. Ou seja, a sociedade plena, segundo os espíritos, será aquela que vai amar ao próximo de maneira a não ter nenhum tipo de preconceito, nem preconceito de raça, nem preconceito de cor, nem preconceito de sexo, nem preconceito de nada. Eu me lembro muito daquelas pessoas que diziam assim, eu não tenho preconceito contra os homossexuais, eu só não aceito. Ué, isso é preconceito em si próprio, porque quem é você para aceitar ou não aquilo que tange a vida do próximo? Ah, eu não tenho preconceito com muçulmanos, mas se eu vejo um muçulmano deixando uma mochila num shopping, eu saio correndo. Ora, isso é preconceito, da mesma forma. Eu não tenho preconceito, eu não sou ciumento, mas eu gosto que só a mim me deem atenção. Isso é, como diz o Júlio, a criança querendo falar mais alto que o adulto. É a criança malcriada querendo mostrar o seu poder em gritos e choramingos e bateção de pé, né, Júlio? Fazendo malcriações tolas, que só transformam em insensatos. Eu sempre lembro do Júlio falando, ô criança, vá para trás, bote o cinto de segurança e uma mordaça também, de preferência, para que você não fale alto e não atrapalhe a direção, porque já está difícil de eu dirigir. Com você gritando no meu ouvido, vai ficar pior ainda. Então, o carro da vida já está difícil da gente conduzir, né? Os jovens na faculdade me perguntam, você não bebe até cair? E eu digo, não, já é difícil conduzir a vida sóbrio. Se eu ainda tiver que sorver o álcool etílico e me perder nisso e ficar em tardes de embriaguez, vai ficar pior ainda para eu resolver os meus problemas, porque já é difícil enxergando um pouquinho, imagina se eu estiver completamente com a visão obnubilada. Então, voltemos a dizer que qualquer preconceito que nós tenhamos tem que ser uma pauta de guerra nossa contra nós mesmos. Se você não gosta de uma coisa que parece preconceito, então já comece a lutar contra isso. Coloque isso na prioridade das suas lutas, porque é isso que vai fazer você realmente vencer preconceitos para ajudar o coletivo. Depois os espíritos continuam. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Ou seja, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade cheia de privilégios. 1% é o mais rico, não sei quanto, não sei o que lá, tantas pessoinhas, não sei o quê. E assim, assado. Nós temos tantos preconceitos de criando privilégios que ainda podemos dizer que os panoramas sociais retratam uma sociedade muito semelhante à do período feudal, onde nós tínhamos nobres, nós tínhamos o clero, todos protegidos por uma aura de privilégios, e nós temos aqueles outros que pagam imposto, como os camponeses faziam desde a época de Jan Hus, e desde antes de Jan Hus ainda, desde Wat Taylor, quando fez a revolta camponesa na Inglaterra, que ajudou alguns processos e reflexões. Continuando a questão 793, que eu disse ser longa, e aqui eu a resumo, os espíritos dizem que a sociedade completa, a civilização completa, é aquela onde menos parcialidade a justiça exerça. No nosso mundo inteiro, a justiça ainda é extremamente
parcial, escolhendo aqueles a quem vai dar mais benesses e aqueles a quem não vai dar benefício algum, encarcerando pessoas por causa do tom de suas peles ou mesmo por causa da dificuldade financeira que exista, enquanto que os poderosos conseguem recursos e mais recursos para poder burlar os sistemas judiciários e, infelizmente, explicitarem a injustiça que existe em todos os graus das nossas sociedades incompletas. Então, quando a justiça é imparcial, aí a gente está chegando próximo de uma civilização completa, segundo os espíritos responderam a Kardec, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, ou seja, aqueles grupos que, infelizmente, estão sendo violentados pela indiferença ou pelas ações maldosas realmente, encontrem outros gritos que possam ajudá-los. Nesse ponto, há sempre alguém que coloca, mas aí, quando as pessoas vão defender determinados grupos, às vezes elas pegam em armas, às vezes elas fazem revolução, às vezes elas ficam rebeldes demais e gritam, como aconteceu em todas as revoluções, inclusive a Revolução Francesa, e como acontece até hoje no grito odioso que alguns grupos ideológicos destilam em suposta proteção a grupos minoritários que estão sendo violentados. Mas é preciso que entendamos que depois de opressões, a reação acontece em igual potência e força, para tentar pelo menos empatar a discussão em favor de um equilíbrio. Mas enquanto esse equilíbrio não se efetua, os gritos são altos, as rebeldias são intensas, porque aqueles que se sentem oprimidos precisam, de alguma forma, chamar a atenção dos que estão indiferentes à opressão em curso. Então, haverá, sim, de o fraco ser defendido pelos fortes. Esses mesmos privilegiados, quando começarem a querer ajudar a quem não tem privilégio algum, estamos começando a viver uma tentativa de equilíbrio de justiça social. E os espíritos continuam dizendo: onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre o pathos. Ou seja, respeito é a palavra de ordem de uma civilização completa. Onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo o homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Ou seja, quando há uma distribuição social, independente de ideologias, por favor, mas uma distribuição social onde a gente vê que não precisa ter uma fatia imensa de um bolo que às vezes nem consegue ter fome o suficiente para devorá-lo e pode reparti-lo igualitariamente, com justiça, com outras pessoas que estão com fome, mais fome do que nós outros. Então, tudo isso diz respeito à caridade. Não é comunismo, não é capitalismo, não é socialismo, não é nada desses ismos que vemos nos esforços da sociedade tentar se compreender. Nada disso. Estamos falando da caridade, mobilizando o coração e a empatia para entender a dor do outro em níveis que mesmo possamos nem assenti-la. Mas é aí que a gente lembra das leis e da justiça social, quando Kardec pergunta na questão 795, qual a causa da instabilidade das leis humanas? E os espíritos respondem, nas épocas das barbáries, eram os mais fortes que faziam as leis, e eles as fizeram para si próprios, em benefício de si próprios. E eu adoro quando os espíritos dizem, à medida que vão sendo feitas para todos, a justiça e a verdadeira justiça, identificam com a lei natural, ou seja, naturalmente as nossas leis vão se tornando mais estáveis. Há pouco tempo a gente tinha nas leis punições extremamente violentas na pena de morte, por exemplo, que é um dos grandes crimes que podemos desenvolver
contra a restauração da sociedade, a educação daquele que foi desviado de uma postura ética. Mas, quando a gente começa a ver que as leis se abrandam e buscam mais a educação conforme as leis da década de 80 aqui no Brasil, acrescentaram ao caráter do carceramento, por exemplo, a restauração dos presos com a sociedade, através de educação, através de qualquer processo que possa promover a restauração desse indivíduo para viver em sociedade novamente, não para ficar encarcerado para sempre, afastado de todos, porque nós já vimos que um ser que vive fora da sociedade não consegue evoluir adequadamente. Isolado forçadamente ou isolado por própria vontade, ele não progride, afastado do diferente, do diverso. Na questão, no capítulo 1 do livro A Gênese, eu também trouxe um apontamento de lei de sociedade que Kardec nos traz nas seguintes palavras, que também pediria licença de ler textualmente. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. E Kardec continua: de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, e contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhuma há que prime em lógica ao fato da reencarnação. Então, Kardec, desde o século XIX, já está falando sobre a ruptura, a destruição do machismo corrosivo, do patriarcado, para que todos pudessem ter direitos iguais, inclusive, principalmente, a mulher. E também estava ali, desde aquela época, gritando contra a servidão e a escravidão que ainda existiam, reguladas pelas leis de alguns países. Como, infelizmente e infamemente no Brasil, fomos os últimos a mudar leis para desfavorecer a escravidão dos povos africanos. Então, observemos que, desde aquela época, Kardec e o Espiritismo já se propunham a romper com esse passado infeliz, conservado desde a época das trevas, desde a Baixa Idade Média e da Alta Idade Média até os séculos XVIII e XIX. Queremos aqui fazer uma pequena ênfase na palavra patos. Então, nós temos a palavra patos, que no grego significa sofrimento, paixão, sentimento, afeto, ou seja, é o nosso lado vivo, emocional, a emoção, a paixão. E eu gosto muito quando a gente pega esse radical para entender algumas palavrinhas que usamos por aí, como, por exemplo, a palavra simpatia. Simpatia vem de patos também. Simpatia significa sentir a mesma coisa que o outro sente e, portanto, criar algum tipo de conexão com o outro. Se eu tenho uma doença e a outra pessoa também tem a mesma doença, eu crio uma simpatia com ele, porque os dois sabemos como dói, como incomoda aquela doença. Agora, quando nós temos a apatia, isso significa que nós não temos sentimentos pelo outro. Ou seja, nós não respeitamos o sentimento do outro e nem somos desejosos de conhecê-lo. Portanto, nós somos apáticos, nós nem sentimos, nem queremos entender o que o outro sente minimamente. Então, o apático é aquele que, para mim, tanto faz o que você sente ou deixa de sentir, porque patia é de patos. E antipático é pior ainda, é o preconceituoso, é aquele que vive em bolhas, é aquele que está agarrado ao viés de confirmação, é o egoísta, insensato, que é contrário ao que o outro pensa só porque essa contrariedade o incomoda, porque ele não sabe lidar com aquilo que não seja ele próprio, o seu próprio reflexo no espelho narcísico. Então, o antipático é aquele que tem reação à identidade ou ao sentimento do outro. Agora, belíssimo é nós entendermos a empatia nesse processo,
Porque a empatia, ela entende a alteridade, no sentido de alteridade é o estudo do outro, de como é o outro, da compreensão do outro. Ele entende a empatia é aquilo que você procura conhecer, mesmo que você não sinta. É diferente da simpatia. Então, eu posso não viver na pobreza, mas eu sou empático a quem é miserável, porque eu entendo, eu tento sorver, eu tento introjetar em mim o patos dele, o quanto ele sofre. E daí é importante, quando eu empaticamente falo, eu posso não ser homossexual, mas eu entendo o quanto incomoda o preconceito que vocês sofrem. Então, eu vou tentar ajudá-los, de alguma forma, a serem entendidos como sujeitos do universo. Eu posso não ser mulher, mas eu posso ter empatia pela causa feminina de, pelo menos, angariar alguns direitos de se sentirem minimamente iguais nos direitos que os homens também possuem. Eu posso ter empatia por quem seja portador de uma enfermidade, mesmo não tendo esse patos, mesmo que eu não tenha esse patos vivo dentro de mim, mas eu introjeto para poder compreendê-lo melhor. Por isso, a empatia é muito maior do que a simpatia, porque às vezes a simpatia é só um negócio. Ah, você pensa, você é do meu time, então eu estou contigo. Você é do meu partido político, então eu também te gosto. Mas aí é só simpatia. Agora, a empatia sou eu, que sou roqueiro, dando um disco do belo, pagodeiro, para quem gosta muito. Então, a gente fez um quadro aqui para a gente compreender um pouquinho da assertividade, que é uma palavra que todo mundo usa de maneira esquisita. Alguns usam assertividade até como se fosse assertividade a qualidade de acertar. Mas acertar é com C, e assertividade é com SS para lembrar de afirmação. É uma conduta firme no sentido de defender um valor. E qual é esse valor? Vamos fazer esse quadro aqui, onde a gente divide coragem e consideração e respeito. Quanto mais para baixo aqui na coragem, menos coragem nós temos, mais covardia. E quanto mais para baixo aqui na consideração, menos respeito nós temos pelo patos do outro. Então, o primeiro problemão moral que a gente tem é a omissão. A omissão entra aqui, ó, porque a gente tem pouca coragem de tentar mudar alguma coisa que está errado e também não tem nenhum respeito para mudar aquilo. Então, é aquela pessoa na empresa que fala, eu não vou me expor, não, está errado, mas eu vou deixar assim, ó. Eles que se entendam, eu não quero nem saber, porque eu nem gosto deles, nem gosto daquele setor. Então, isso é omissão. O omisso é covarde e também não respeita o outro. Então, quando eu não me meto porque eu não quero, porque eu não sinto necessidade, porque eu não tenho nenhum respeito pelo patos do outro, eu sim, e também não tenho coragem de ferir ao patos do outro, a emoção do outro, com agressões ou com alguma atitude para mudar, então eu sou simplesmente omisso, deixo para lá e o mal continua a proliferar-se. Agora, o agressivo é aquele que também não tem respeito algum pelo outro. Olha, está no campo da consideração baixa. Não tem respeito pelo outro, mas ele tem coragem de se expor. Então, ele vai lá e diz umas verdades na sua cara. Ele fala mesmo. Eu sou assim mesmo. Algumas pessoas são tão ignorantes sobre assertividade que confundem agressividade com honestidade. Ser honesto não tem nada a ver com jogar a verdade na cara dos outros de forma agressiva. Agressividade é egoísmo, que não aguenta ver que os outros não cumpriram-lhe o roteiro de atitudes e agora você quer ofendê-los de alguma forma, gritar com eles de alguma forma. Então, a agressividade é muita coragem, porém pouquíssimo respeito. A passividade é um caso mais grave. A pessoa tem pouquíssima coragem de mudar as coisas que estão ruins, mas também acham que tem tanto respeito pelo outro que não tem coragem de dizer para o outro que vai magoar o outro, coitadinho. Se eu disser para ele que aquela direção não está mais adequada ou não é honesta. Então, ele fica passivo, ele deixa qualquer coisa. São aquelas pessoas que acreditam que amar é deixar tudo, é dizer sim o tempo todo, e aí acabam se enroscando pela falta de coragem que demonstram. Então, a assertividade é esse ponto aí, ó. É uma grande coragem
para fazer o que é certo, para fazer o que é honesto, para ajudar a sociedade, porém, tendo com ela uma grande consideração e respeito. Então, é aquele que fazia como Jesus dizia: se o teu irmão pecou contra você, leve-o secretamente a um local para conversar com ele, deixar bem claro os seus sentimentos. Diga para ele: olha, meu patos, não foi bom quando você fez tal coisa, eu gostaria de lhe pedir para não voltar a fazer. E lhe dou a oportunidade de realmente reparar o mal que você fez, evitando a repetição. A assertividade é nunca ter a timidez, né, que vem de timor, que quer dizer temer. Você tenha coragem de dizer ao outro que aquilo te incomodou ou que aquilo não está bom, mas, ao mesmo tempo, tem por ele tanto respeito e consideração que modera e modela e modula, perdão, as palavras para que possa escolher as melhores possíveis para fazer luz depois de uma conversa e não para entrevar tudo através de brigas e querelas que vai acertar a vaidade dos outros. Não são crianças brigando, são adultos conversando sobre aquilo que é melhor para a sociedade. Isso que nós queríamos trazer para vocês, conversando sobre a lei da sociedade, entendendo que nós temos que ser mais assertivos, mais preocupados com o outro, mais preocupados com no dissolver de preconceitos dentro de nós, para que nós sejamos cada vez melhores educadores dos outros pelas cartilhas dos nossos exemplos, para que nós possamos cada vez mais deixar que o outro viva a vida dele com os erros que ele for cometer, para que ele possa crescer no momento dele, porque tudo é processo. Inclusive, eu mesmo vivo em processo, então eu tenho que respeitar os processos alheios. Eu tenho que respeitar que o outro me seja diferente e acabar por valorizar o outro no direito que ele tem de ser outro, de ser alter, de ser diferente de mim. A autora de um livro sobre filósofos, que eu agora esqueci o nome dela, é uma britânica, ela criou uma frase que seria colocada na boca do Voltaire. É uma frase fictícia, ela que criou, mas tem tudo realmente a ver com o que Voltaire, o filósofo iluminista, falaria. E ela criou a seguinte frase, que depois as pessoas confundem achando que foi o Voltaire que disse, mas não foi. Foi essa autora. Eu posso ser contrário a todas as suas palavras, mas eu lutarei até o fim pelo direito de você dizê-las, pelo direito de você, pelo direito de você ser diferente de mim. Então, mais do que dizer que respeitamos diferenças, nós só viveremos numa sociedade completa quando entendermos e começarmos a valorizarmos as diferenças dos outros. Quando começarmos a dizer assim: fulano, vem cá, eu sei que você pensa diferente de mim, e é por isso que eu quero te ouvir com primazia. Eu quero te ouvir primeiro, e não aqueles que já pensam iguais a mim. Eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero ver que patos você tem para que você haja dessa forma, para que eu possa ter empatia por você. Então, tudo está interligado na lei de sociedade, para que nós possamos individualmente melhorarmos e o coletivo de pessoas melhoradas acaba por transbordar na sociedade e caracterizar uma sociedade completa e transformada no bem. Muito obrigado a todos, muita paz.